Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai dar um tema muito interessante que é orgulho e egoísmo. Contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Sempre uma alegria estar aqui, né? No programa Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, gente, esse tema é importante, né? Realmente muito importante. Exatamente, né, Lara? Pessoal, convido você que não se inscreveu no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Também divulgue para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Talvez, né? Como o tema é muito importante, talvez um dos melhores, dos mais importantes que a gente já tenha feito, é um tema que vai nos ajudar a destravar essa vida, porque o orgulho e o egoísmo é uma trava, né, que nos causa aí muitos percalços, muitas dificuldades, muitas dores e sofrimentos, muitas aflições, tudo por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então é muito importante para a gente poder dar uma luz para as pessoas, porque às vezes as pessoas não veem que elas estão com essa dificuldade, né, e isso vai ajudar elas a ligar, né, aquela lâmpadazinha, né, assim na cabeça e ver, opa, então o problema tá aqui então, né. Então eu vou melhorar. Então, cara, o que você pode falar sobre essa orgulho e egoísmo para nós? Duas maiores chagas da humanidade, né, Jefferson? E o nosso maior obstáculo à nossa própria elevação, né? O que é orgulho, gente? Né? A gente já falou, orgulho pode ser duas coisas. Orgulho pode ser uma coisa boa, né? Que pode ser aquele sentimento de satisfação que a gente tem por alguém ou por nós mesmos, quando a gente, consegui fazer isso, né? Consegui realizar essa tarefa, então você sente aquela satisfação, né? Isso é orgulho. Mas o orgulho, ele também pode ser negativo, ele pode ser aquela arrogância, né? Aquela, aquele sentimento de que só você importa, só você sabe fazer, né? Então, realmente, é, atitude não muito positiva. E o egoísmo, o que é o egoísmo, gente? Egoísmo é o amor exagerado, né? Aos nossos próprios interesses, né? Quando a gente olha só para nós mesmos, né? Então, o egoísmo realmente não é fácil. Mas vejam só, a gente sabe, né, que a maior parte das misérias da nossa vida tem origem no egoísmo, principalmente no egoísmo, né? Por quê? Porque a gente pensa em nós mesmos antes de pensar em qualquer um. A gente sempre quer satisfazer os nossos próprios desejos e não importa como a gente vai conseguir isso, não importa o outro, né? Isso é o egoísmo. A gente sacrifica o interesse do outro sem o menor escrúpulo, né? E, gente, isso é um adoecimento moral nosso, né? Então, por que a gente vê tantas diferenças no mundo, né? Tantos antagonismos sociais, tantas lutas, tantos conflitos, tanta miséria? É porque a gente só quer fazer e realizar o nosso próprio interesse. A gente só quer, e não importa o outro, não é? Não é assim? É exatamente assim. E o egoísmo, ele tem a sua origem no orgulho. Porque o orgulho, gente, é a exaltação da nossa própria personalidade, né? É a gente se considerar acima do outro. E isso é um problema danado, né? É um problema danado, porque a gente acha que a gente é muito importante, né? Então a gente fica, né, igual o pavão, né? E é exatamente assim. O orgulhoso naturalmente se torna egoísta. Né? Então, o orgulho, o egoísmo e o orgulho, eles nascem, na verdade, quando a gente começa realmente a estudar é, o Evangelho, quando a gente começa a estudar, se aprofundar no estudo da filosofia espírita, a gente percebe que o egoísmo e o orgulho, eles nascem do instinto de conservação, que é natural no homem, né? Porque todo instinto tem a sua razão de ser, né? Agora, Deus não criou nada inútil. Deus não criou o mal. Então, quem produz o mal? O homem.
que abusa do dom de Deus. Deus criou o egoísta? Não. Criou o orgulhoso? Não. Ele nos criou ignorantes, né? Ignorantes na falta de conhecimento. Mas nós é que nos fazemos egoístas e orgulhosos porque nós exageramos o nosso instinto de conservação. Ou seja, eu quero tudo para mim, porque só para mim é que pode. Então não pode, gente, é só ver o que a gente passou na pandemia, né? A corrida que foi ao supermercado por conta de quê? Papel higiênico. Veja que atitude nós tivemos, gente. E é assim, qualquer dificuldade, a gente vai e corre para saciar os nossos próprios interesses, sem olhar para o outro. E nós não vamos viver felizes, não vamos conseguir viver em paz, se a gente não tiver dentro de nós um sentimento melhor do que orgulho e egoísmo. O sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendência, né? Então, não tem jeito. Se nós não aprendermos a sacrificar voluntariamente os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, em função do outro, não é você se anular, não, gente, né? Mas é você ver o que é melhor, não só para você, mas o melhor para todos, né? Se a gente não aprender isso, a gente vai continuar aí caminhando nessa estrada dolorosa, que é a estrada que a gente coloca os pés quando a gente se deixa levar pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Orgulho e egoísmo, gente, são vícios. O vício, gente, é aquilo que é contrário à virtude, né? Então, são vícios que realmente trazem para a nossa vida situações dificílimas, dificílimas. Depois a gente fica aí, né? Tendo séculos e séculos, tendo que se reajustar por conta dessas atitudes é, não não cristãs que a gente tem, né? A gente não se entrega à caridade, à fraternidade, nós não somos pessoas abnegadas todas as vezes que a gente deixa a raiz do mal nos atacar, que é egoísmo, é orgulho. Muito bem, Lara. Exatamente isso, né. E o tema de hoje, né, eu quis, abordar ele, porque eu tenho aqui na obra O Livro dos Médiuns, O Livro dos Espíritos, a questão 780, deixa eu pegar aqui, 785, né, que fala qual que é o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos respondem: orgulho e egoísmo, né. Então ele é o principal obstáculo que nos impede de avançar, de sair das nossas dificuldades, sair das nossas aflições, né, como a Lara muito bem falou, referente ao passado. E muitas vezes a gente é movido, né, pelos nossos instintos, mas também pelas nossas vontades, nossas expressões, nossas ideias, agindo com orgulho e com egoísmo. Então, eu acho sim que nós precisamos, antes de fazer qualquer ação, a gente precisa refletir, meditar, se aquela ação vai ser benéfica ou maléfica para nós. Também se vai interferir na vida de alguém, né? Porque muitas vezes a gente acaba realizando uma tarefa que vai de certa forma, direta ou indiretamente, atingir alguém e a gente vai ser responsável por isso. Então, mais uma forma de responder, né, perante a lei de Deus, ação e reação, o, a, aquela atitude que a gente tomou. Né? Agora, foi muito bem, né? Muitas vezes a gente toma por impulso, né, uma ação, ou melhor, uma reação, e a gente acaba agindo, né, com orgulho, com a vaidade, com o egoísmo. Por que que eu falo isso? Porque vamos supor que eu esteja falando uma coisa errada. E a Lara fala para mim, me adverte, ó, tá errado, Jefferson, nisso, nisso, nisso. E eu percebo que estou errado. Só que eu não vou mudar, porque meu orgulho
é tão alto, e meu egoísmo é tão alto que eu dizer: "Não, ela tá certa, mas não vou dar o braço a torcer não, não vou mostrar que eu sou fraco para ela não. Eu vou continuar ainda ali errando, porque se eu falar que ela tá certa, eu vou enaltecer ela, vou envaidecer ela". Não é não é isso que a gente faz muitas vezes? Agora, o que ela mesmo muito bem falou, que orgulho tem uma parte boa e a parte ruim. A parte boa que eu acho que é interessante a gente comentar para poder até, explicar e esclarecer, um exemplo, né, quando a gente, conquista uma coisa que a gente queria na vida, por exemplo, eu me formei na faculdade, eu me sinto orgulhoso de mim, pelo que eu fiz, por todo aquele tempo de estudo que eu tive, então eu vou me sentir orgulhoso. Isso vai me envaidecer? Não vai. Então esse é um orgulho bom, é um orgulho que a gente pode trazer para nós uma conquista pessoal. Ou até posso dizer até que é um outro tipo de orgulho, por exemplo, vamos supor, que eu seja uma pessoa má, vamos supor, e eu consiga resistir esses instintos, ou seja, eu nunca mais fiz maldade na minha vida. Eu tenho que sentir meio orgulhoso, porque eu consegui bater em mim mesmo, vencer em mim mesmo uma dificuldade que eu tinha. Então é outra forma da gente poder, sentir-se orgulhoso. Isso é vaidade? Não é vaidade, isso é um orgulho bom, é um orgulho que você conquistou aquilo com muita força, muita garra, muito esforço e disciplina também, né. Então precisamos ter em mente que o orgulho, ele é bom quando a gente conquista uma coisa que vai nos enaltecer a alma, o espírito, o co o corpo espiritual, né. E eu queria falar um pouquinho também, umas palavras que o plano espiritual fala, né, que o espírito Pascal, na Revista Espírita de outubro de 1861, ou seja, 1861, fala o seguinte: o egoísmo é a negação da caridade. E é verdade. Muitos de nós, a gente é por que o mundo está em aflição, o mundo está, com muitas dificuldades, está um caos total, por quê? Porque nós somos egoístas. A gente quer ver nosso lado, a gente quer ver só a nossa parte, a gente não quer ver o lado do outro, né. Então, a gente acaba negando o exercício ou a atividade da caridade em ajudar, em cooperar, em auxiliar ou aliviar o sofrimento do próximo, porque a gente não quer se dar o trabalho de sair da nossa casa, né, ou até mesmo, no trajeto da nossa casa para o serviço ou do serviço para casa, a gente parar um instante para conversar com uma pessoa que está ali sofrendo, né. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que está ali, ou pedindo, ou está ali, chorando, ou está abatida, está com dor, a gente não para para socorrer, para falar: "Ah, posso ajudar alguma coisa? Em que eu posso ajudar você?", né, ou então ouvir essa pessoa, né. Também o espírito Pascal, nessa mesma, em outubro de 1861, a Revista Espírita fala o seguinte, continua, né: "Quando o tornareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra caridade reinasse, o mal não imperaria nunca, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos disso". Então, é verdade, né, todo o mal que existe na terra é devido à nossa falta de amor, à falta de caridade para com o próximo e para conosco também. Então, só para finalizar aqui a minha primeira passagem nesse programa, é muito importante que a gente entenda que, esse orgulho, esse egoísmo que a gente sente, realmente, concordando com o Espírito fala aqui no Livro dos Espíritos, na questão 785, realmente é a chaga da humanidade, porque se não houvesse essa chaga, nós estaríamos aí com muitas virtudes, estaríamos com certeza num mundo talvez muito melhor. E tem gente, né, Jefferson, que até pode achar assim, né, nossa, mas egoísmo sempre teve no mundo, orgulho também, isso não vai acabar nunca, né? E olha, tem muito mais gente orgulhosa, egoísta do que gente boa. Tem não, viu, gente? É porque o orgulho e o egoísmo são coisas barulhentas,
né? Tudo aquilo que a gente segue para o mal faz barulho. Parece que ele se sobrepõe, mas não é assim. Porque imagine se fosse assim, né? A gente ia ficar desesperado, né? Porque, né, não é fácil, mas não é assim não. A gente não vê tantas pessoas abnegadas no mundo, se sacrificando pelo outro. Gente, quando a gente vê um acontecimento ruim, um desastre natural, a gente não vê as pessoas se mobilizando, vão lá, ajudando. Então, isso é abnegação, isso é fraternidade, né? Então, e o número de pessoas com esta índole é muito maior do que aqueles que a gente realmente identifica que é realmente egoísta na maior parte do tempo, que é orgulhoso na maior parte do tempo. Se não fosse assim, né? Essas pessoas não seriam aí, né, aquelas que faltam, tem tanta falta, né, com a lei de Deus, né? Mas elas parecem realmente mais numerosas no mundo, principalmente hoje, né, que a gente vê, porque o orgulho ele se coloca em evidência, né? Ele realmente se coloca. E a pessoa que já tem abnegação, que já consegue olhar para o outro, entendendo a necessidade do outro, ela é modesta. E a modéstia, gente, ela não é espalhafatosa, né? Ela não se coloca em evidência, não, né? Mas enquanto nós, como humanidade, não conseguirmos destruir essas causas, né, que trazem tanto mal para a nossa sociedade, a gente vai ver a sociedade assim realmente num desequilíbrio. E ó, não adianta não, né? Fala assim: "Ah, mas fulano é egoísta, não sei o que lá, é orgulhoso". Para de olhar para o outro e olha para você mesmo, né? Porque a transformação tem que acontecer primeiro em nós. Não adianta eu olhar o defeito do outro, né? Como Jesus disse, o que adianta você olhar a trave que está no olho do seu irmão se você não olha naquela alavanca que está ali tampando a sua visão, né? Então, você olha o cisco no olho do outro, mas não olha o tampão que está na frente do seu olho, te impedindo de ver. Então, a gente tem que olhar primeiro para dentro de nós, para a gente compreender, nossa, em qual grau eu tenho orgulho e egoísmo dentro de mim. Porque todos nós ainda temos um. Você pode ter um pouquinho só, você já pode ser uma pessoa que tem mais abnegação, né? Mas a gente tem essa sombra, gente. A gente tem, sabe por quê? Principalmente por causa do orgulho, porque o orgulho, ele é essa crença que a gente tem na nossa própria superioridade, né? E aí a gente fixa o nosso pensamento nesse tipo de coisa. E aí a gente não vê nada diante de nós mesmos, nem atrás de nós, nem acima de nós, nem ao nosso lado, né? Esse sentimento, ele fica sem contrapeso. E sabe por que que isso acontece? Principalmente porque a humanidade não tem voltado seus olhos para Deus, não tem voltado seus olhos para o mais alto, né? A incredulidade tem tomado conta aí da sociedade, né? Às vezes eu vejo algumas pesquisas que são feitas, né? A pessoa fala: você acredita em Jesus? Não, 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 não. Você crê em Deus? Não, não, não. Você acredita em reencarnação? Ih, nem pensar, acho que isso é coisa de biruta, né? Mas essa falta de crer em Deus e na vida futura, isso, gente, é a primeira condição para a gente moderar o nosso orgulho, sabe por quê? Porque quando a gente crê em Deus, que é o Criador de tudo que existe, a gente se coloca no nosso devido lugar de criatura e não de Criador, né? Então a gente sabe que a gente tá abaixo. Opa, então já não sou quem eu penso, né? Quando eu acredito na reencarnação, quando eu tenho a certeza da reencarnação, eu já modero, já procuro ali
frear os meus impulsos mais baixos, né, mais inferiores, porque, opa, na outra vida eu vou ter que responder por isso. Então, vejam, se a gente realmente acha que a gente é o suprassumo, né, como a gente dizia antigamente, né, que a gente é a última bolacha do pacote, que a gente é superior a todo mundo, volta seus olhos para cima, né? Tenta buscar Deus, compreenda as leis dele, da qual a reencarnação é uma, né? Porque se não, se a alma não pré-existisse, né? Qual a vantagem de eu fazer o bem? Posso fazer todo o mal que eu quiser nessa vida, porque, né, eu vou morrer mesmo, acabou, já era. Mas só que tem consequência, né? Tem consequência, a gente volta para se reajustar. Então, o maior freio para a gente conseguir moderar essa questão do orgulho e, consequentemente, do egoísmo é você crer em Deus e você crer que você é um espírito imortal, que você não vai morrer, não vai. Só que para isso, gente, a gente tem que vencer a nossa cegueira, né? Essa fé cega que muitas vezes a gente vai lá na igreja, vai lá no templo que você quiser, na igreja católica, protestante, na casa espírita, no budismo, não interessa. Se a nossa fé continua cega, se a gente acha, isso daí é bobagem, eu venho aqui só para cumprir o meu social aqui na parte religiosa, né, para mostrar para os outros. Pois é, e aí você está simplesmente alimentando o seu egoísmo, né? Porque você não está fazendo isso de maneira desinteressada, você não está fazendo isso porque você sente que você tem aquele momento ali para se conectar. Com o pai, a gente se conecta o tempo inteiro, mas você se conecta com outras pessoas. Você está ali, você entra numa sintonia, numa comunhão. Gente, a nossa fé precisa ser inteligente, precisa ser racional, né? Isso daí é uma trava para o orgulho e para o egoísmo. Então, vamos pensar nisso, porque, olha, não é fácil, gente. Depois, o reajuste pode ser muito doloroso, né? Quando a gente fica preso a essas ideias materialistas, né, essas ideologias materialistas que querem aí tirar, né, fazer você acreditar que Deus não existe, né? Gente, olha, a gente está realmente aí esbarrando numa questão muito complicada, né? Aí a gente vai ver só o egoísmo e o orgulho crescendo aí na nossa humanidade. Então, olha, volta os olhos para dentro de você, lá investiga, sem influência de ninguém, olha para dentro de você com sinceridade e descubra o que você mesmo pensa dessas questões, né? Muito bem, olha. Eu queria até fazer uma citação, né, que eu vejo muito isso principalmente nos vídeos do X, né, mas também no YouTube também. Muitas pessoas trabalhando com o egoísmo, de forma violenta. Um exemplo, né, a pessoa vai parar o carro, vê uma vaga de estacionamento, dá a ré, quando já viu, o outro já colocou, sendo que o cara tá dando certo para poder passar, né, e aí dá aquela discussão, aquela briga, né, aí o cara vai lá, joga o carro em cima do outro, né, então a gente acaba vendo essas coisas que é um orgulho, né, e um egoísmo muito, né, exacerbado. E então, acho assim, a gente não tem que buscar, de forma alguma, qualquer tipo de agressividade, qualquer tipo de violência, né, a gente tem que ter mais consciência de que tudo que a gente fizer de bom ou de ruim, e todo o bem que a gente deixar de fazer, tudo vai ter consequência, tudo que a gente pensar, tudo que a gente fizer, tudo gera consequência. As consequências vão ser de acordo com aquilo que a gente plantar, a nossa própria semeadura.
E eu acho interessante, né, que na obra Espiritismo, na sua mais simples expressão, fala o seguinte, que eu acho muito interessante, é uma obra muito interessante para quem quer começar no espiritismo e está com uma dificuldade de entender o Livro dos Espíritos, né, a Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você quiser, eu recomendo, acho que é uma obra muito interessante para começar, para iniciar a entendimento mais simples, mais fácil de compreender o espiritismo, né. Então, tanto é que o Allan Kardec fez essa obra, né, baseada nas pessoas que têm alguma dificuldade de entender, né, a obra mais, vamos dizer, mais didática, né. E fala o seguinte: "Como destruir o egoísmo e o orgulho, que parecem inatos no coração do homem. O egoísmo e o orgulho existem no coração do homem, porque estes são os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do mal e foram exilados para a terra, punidos por aqueles mesmos vícios. É esse ainda o pecado original que muitos ainda não se despojaram. Pelo Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo, a prática da lei ensinada pelo Cristo. Qual que é a lei? A lei de amor e de caridade. Temos também o Emmanuel, né, acho muito interessante, da obra Alma e Coração, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. Segundo mais a implacável, é o orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. Terceiro, a vaidade, que nos sugere a superestimação do valor próprio, nos induzindo a desprezar o merecimento dos outros. Tem mais dois ainda. Quarto, desânimo, que nos impele ao precipício da inércia, a intemperança mental que nos situa na indisciplina, e o último, o medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso a tantos outros agentes nocivos que nos instalaram e nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando a estabilidade mental. Clara, essas considerações finais? Gente, olha só. Egoísmo e orgulho são os piores adversários e os mais difíceis que a gente tem para combater dentro de nós. O egoísmo, porque ele tolhe a nossa visão espiritual, ele impede que a gente veja a necessidade do outro. E o orgulho, porque ele não permite que a gente acolha a luz do entendimento, né? A gente se lança num desequilíbrio horroroso. Nós, com os nossos pensamentos e sentimentos, e atitudes em desequilíbrio, né, orgulho, egoísmo, a gente está muito arraigado em nós ainda nessa questão, nós ainda estamos muito presos ao materialismo, a gente despreza, né, os ensinamentos de Jesus, né, a moral do Cristo, né, amai uns aos outros como eu vos amei. A gente esquece disso, né? Então, olha só a gente vê o mundo, o que está acontecendo hoje, gente. Será que a gente está tão cego a ponto da gente ignorar a maldade, a torpeza, a vilania que está acontecendo no mundo? Né? Será que nós somos tão infantis é, é, de querer ficar sempre culpando o outro pelas coisas que acontecem conosco e que nós somos responsáveis? Nós somos os únicos culpados, gente, por aquilo que acontece na nossa vida, não é o outro, não. São as nossas escolhas. Eu escolho ser fraterno ou ser egoísta. Eu escolho ceder ao orgulho ou não. É uma escolha pessoal que cada um de nós faz. Né? Aí a gente sai no mundo aí esmagando um ao outro, né? Por conta disso. Nós não podemos ser felizes sem fazer o outro feliz. Sem ter benevolência, sem ter fraternidade, sem ter compreensão, sem perdoar.
é a fonte de todos os nossos males. Então a gente precisa se esforçar para destruí-los em nós mesmos. Senão a gente vai ficar perpetuando aí, né? E nós vamos ficar sempre sofrendo as consequências destes dois males horríveis. Não tem saída, né? A gente quer sempre satisfazer as nossas próprias necessidades, é, e deixa o outro para lá. Gente, vamos ter bom senso, vamos ter racionalidade. Por que, que cada um quer se elevar acima do outro? Não é assim. Aí a sociedade sofre as consequências dessas nossas atitudes. Por isso a gente está vendo a sociedade adoecida desse jeito, né? A gente não pode esquecer que esse estado de coisas que está acontecendo no mundo, que a gente está presenciando na sociedade hoje, esse desregramento, essa alucinação coletiva, materialismo exagerado, imbecilização, que é o que está acontecendo, né? Essa é uma geração que é menos inteligente do que a geração anterior, gente. É uma decadência moral da nossa humanidade. Essa inversão de valores. Vamos prestar atenção, gente, porque olha, a responsabilidade é individual de cada um de nós, né? Se eu escolho bem, meu caminho é um. Se eu escolho mal, opa, eu vou colher tempestade. Sabe qual é a nossa bússola? É a nossa consciência, né? Que indica ali o caminho que a gente tem que seguir, porque as leis de Deus estão escritas ali. Então, gente, vamos tomar as rédeas da nossa própria vida e vamos compreender essa questão do orgulho e do egoísmo e vamos lutar contra nós mesmos para superá-los em nós. Esse é o nosso papel. Muito bem, olha. E não deu tempo pra gente falar, mas é importante entender também que as enfermidades que a gente tem no corpo também decorrem do orgulho, do egoísmo. É importante a gente ter essa noção, né. Pessoal, chegamos ao final desse programa. Agradeço você pela presença, pela companhia. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilha. É muito importante que você sempre divulgue nossos vídeos, também possa estar nos acompanhando, né, diariamente, porque tem vários programas durante a semana, aqui no nosso canal. E eu, antes de pedir, dar tchau pra Lara, queria que a Lara, falasse do seu canal, divulgasse, pudesse convidar a se inscrever. O Jefferson sempre muito generoso, né, gente? A gente criou um canal, né, ligado ao blog que a gente tem, né? O blog está embaixo aí do nosso nome, Sim, féparaquê.com. E vai lá no YouTube, acessa lá, Fé para Quê, tem oração, tem poesia, tem estudo espírita, e tá vindo umas novidades por aí, né? Então vai lá ver se você gosta, se inscreve. É importante, gente, a gente se inscrever no canal e curtir, compartilhar, claro, se você gostar, né? Porque você ajuda a fazer com que o algoritmo do YouTube compreenda que o vídeo tem relevância, tem importância, e ele então entrega aí para mais pessoas. O mundo está muito cheio de dores, muita falta de entendimento, né? Muita incompreensão, muitas mágoas, muita raiva, muito ódio. A gente está precisando espalhar boas mensagens, né? Mensagens que não exatamente. são nossas, são dos espíritos, né? São de Jesus, do seu ensinamento, o ensinamento que os espíritos trazem. Então, vai lá, né? Se você gostar, se inscreva, curta, compartilha, isso aí é importante. Isso mesmo, Lara. E a Lara tem um programa de manhãzinha, se não me engano, 7 horas, né, Lara, que é um programa maravilhoso. Fala um pouquinho sobre esse programa, Lara, rapidamente aí pra nós. Todo dia de manhã a gente tem o Amanhecendo com o Chico, né? Uma parceria minha, né? Quem grava as mensagens para mim é a Sandra Eiterer, lá de Juiz de Sim, Fora, nossa amiga, e são mensagens de Chico, né? Pelos diversos espíritos que sempre estiveram com ele, mandando mensagens, mensagens curtas, né? Para inspirar o nosso dia, para trazer ali um conforto para o nosso coração, para a gente começar o dia melhor. Então, vai lá,
As mensagens estão aqui no canal do Jefferson também, então vai lá, dá uma olhada, eu tenho certeza, a gente começa o dia melhor quando a gente ouve logo cedo uma boa mensagem, né, Jefferson? Exatamente. Muito bom. Então, pessoal, obrigado a todos. Boa noite, Lara. Boa noite a todos. Tenham uma ótima semana todos. Fique com Deus. Boa noite, Jefferson, boa noite a todos, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo.